Salve nação RPGista, aqui quem fala é Jefferson Stankovski e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. E olha só, hoje pro bestiário de Pathfinder, o monstro da semana, vamos falar nada mais nada menos do que um velho conhecido dos RPGistas. A criatura é o Urso Coruja. Olha só, o Urso Coruja que muitos já conhecem, mas alguns não. Então eu vou dar uma explicação detalhada de como usar o Urso Coruja no seu jogo de Pathfinder, mas você também pode usar em outros RPGs. Então, vamos lá! Bom, antes de eu continuar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque o vídeo tá da hora, né? Vale aqui o seu like, então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. Olha só, o Urso Coruja é uma criatura que foi feito, muitos dizem, através de experimentos mágicos. Provavelmente, o que contam as lendas é que antigamente algum mago com algum intuito meio obscuro fez a união, a junção dessas duas criaturas, um urso e uma coruja, certo? Para trazer uma criatura de grande porte com a atenção e o foco da coruja e a agressividade e o poder monstruoso de um urso pardo. Bom, se foi dessa forma ou não, não sabemos, mas as lendas dizem que quando isso deu certo, o próprio mago foi a primeira vítima da sua criatura. E olha, vamos lá, ursos corujas são criaturas muito grandes, pesadas porque afinal tem o corpo de um urso pardo. A cabeça em si que é da coruja. Os braços fortes também são do urso. Porém, quando ele estica, tem as asas da coruja. Mas as garras são do urso. Então você começa a ver a monstruosidade que é a partir daí. Olha só, ele é considerado no Pathfinder como um animal. É uma criatura grande, certo? E ela tem uma agressividade fora do comum. A maior parte dos ursos coruja vivem de forma solitária, porém se reúnem para acasalar ou cuidar dos seus filhotes. Filhotes esses que nascem através de ovos, que quando eclodem, o urso coruja vai alimentar e treiná-lo até ele ver que já é capaz de se virar sozinho e depois vai o abandonar para ele viver a sua vida. O território de caça de um urso coruja é amplo. É de mais ou menos uns 8 quilômetros de raio de onde ele faz o covil dele. Então, olha, é bem notório para um caçador experiente, um batedor, um ranger, um patrulheiro, saber se existe um urso coruja na área, porque nessa região não existe predadores naturais. É ele. É muito difícil ter um outro predador maior do que ele na região. Vamos lá, um dragão, né? Mas dragões não são assim, não aparecem toda hora. Mas enfim, por 8 km² de raio é o território deles. Agora, quando você se aproxima mais ou menos ali entre 1,5 km do covil, você já começa a ver um monte de ossadas de criaturas, de animais, garras arranhando assim, que arranharam as árvores. Você já começa a ver os indícios. Então, se você fizer um teste de rastrear e for bem sucedido, você já pode, né, se tocar que ali é um local extremamente perigoso. Agora, como esses ursos corujas combatem, eu vou te dizer, olha, eles são umas máquinas de combate e de caça. Por quê? Primeiro, eles têm um faro muito apurado, eles têm mais 13 de faro. É impreciso? Ok, é impreciso. Mas se tiver alguma criatura no raio de alcance do faro dele, ele já, opa, fica esperto. Então, às vezes você pode ser furtivo o que for, você pode se esconder bem o que for, andar silencioso o que for, mas se você tiver contra o vento, meu amigo, e o teu odor chegar até ele, vai começar a se tornar muito difícil você escapar. Porque, vamos lá, ele corre 7,5 km, né, o deslocamento dele, e ele é uma criatura bem forte, então é difícil tentar bater força com ele. E ele tem uma visão na penumbra. Ele vai conseguir enxergar bem mesmo durante a noite. Agora, ele tem dois tipos de ataque: as garras e o bico. Vamos lá. A garra ocupa uma única ação para você dar uma garrada
A garra é o seguinte, ela tem mais 14 pra acertar de bônus, certo? E quando acerta, o dano é 1d10 mais 6. E ainda causa uma situação chamada atracar. Aí que vai começar o problema. Quando você atraca, atracar é como se fosse o agarrão do urso coruja. Então se ele der uma patada em você, ele vai cravar as unhas em você e vai trazer pra próximo. Feito isso, o próximo ataque que ele vai causar vai ser uma bicada. Só que a bicada dele é diferente, certo? Ele pode dar uma bicada normal? Pode, mas se a criatura está atracada, ele pode usar uma habilidade chamada Roer, que usa também apenas uma ação, certo? O que ele faz? Se a criatura está atracada, ele dá a bicada e quando ele acertar, lembrando que pra bicada acertar é mais 14 de bônus, sim, é um ataque bem forte. Se ele acertar a bicada com mais 14, a criatura que tomou a pancada do roer vai ter que fazer um teste de vontade contra a CD 22 pra não ficar enjoada, certo? E o enjoo é uma coisa complicada, vocês sabem. Pra quem não sabe, eu vou explicar. Pra quem não sabe, o enjoo causa uma debilidade que funciona da seguinte forma. A criatura tem menos o valor do enjoo nos seus testes de save, né? Os seus testes de salvamento, vontade, fortitude, reflexos, certo? E vamos lá, como é que vai funcionar? Quando o bico acertar, o personagem que tomou a pancada vai ter que fazer um teste de salvamento contra a CD 22 de vontade. Se ele tiver um sucesso crítico passando nesse teste, nada acontece. Agora, se ele fez o teste e passou, olha só, se ele passar, ele vai ficar enjoado 1. Quer dizer o quê? Tu tem menos 1 nos seus testes de saves. E se você falhar, você vai ficar, além de enjoado 1, você vai ficar lento 1 enquanto permanecer enjoado. Lembrando que lento vai te consumir uma ação durante o turno. Isso é bem complicado. E olha, para você sair do enjoo, você tem que passar por um teste de vontade, né, que é a CD 22. Enquanto você não passar, você vai continuar enjoado. Cada vez que você passar no teste para tirar o enjoo, você vai tirar 1 de enjoo. Digamos se, não essa criatura, mas se você tá em enjoo 2 e passou no teste, você quer para enjoo 1. Se você passar no teste de novo no outro turno, aí tu encerra o enjoo. Ou se você for tratado por uma outra pessoa, né? Ela vier com a parte ali de primeiros socorros pra você. Bom, fora isso, fora esse ataquezinho simples dele, o que tem? Ele tem o avançar guinchante. Sabe quando o urso vem de forma agressiva correndo pra cima de você? E ele vem rugindo? Meu irmão, ali tu treme na base. DiCaprio que o diga. Ganhou um Oscar por causa disso. Mas vamos lá. O avançar guinchante, o que acontece? Ele consome 2 ações. O urso coruja ele pode fazer 2 ações de movimento, certo? E todas as criaturas num raio de 24 metros vão estar sujeito ao guincho coagulador de sangue dele, que é esse grito dele, né? O que faz isso? O guincho coagulador de sangue usa uma ação. Ele tem a especificação de ser auditivo, emoção, medo e mental, tá? Por causa que vai ser um rugido, então, óbvio, a pessoa tem que ouvir. E daí sim vai afetar a emoção, vai causar medo e daí é um efeito mental. Se você for blindado contra isso, tu não te preocupa que tá safe. Fora isso, tu vai ter um probleminha. O urso coruja ele dá um grito tão alto que aterroriza todo mundo que estiver ao redor dele, as presas dele, certo? E o que acontece? É uma emanação de 24 metros. É amplo, com certeza a área de batalha todinha vai pegar, certo? Pra tu passar nisso aí, tu vai ter que fazer um teste de salvamento com CD 20. É alto de novo. Indiferente o resultado, o que acontecer, se você passou ou não passou, todo mundo que ouviu pela primeira vez vai ficar imune por esse rugido por 1 minuto, tá? Agora vamos lá. Num sucesso crítico, as criaturas que passarem num sucesso crítico não são afetadas. Beleza? Agora, passou, tu vai ficar assustado 1. Lembrando que assustado é um efeito bem complicadinho em Pathfinder. Assustado te dá menos 1 em tudo. CD, ataque, perícia, tudo. Tu tá bem lascado. Agora, se tu falhar, tu fica assustado 2. E se tu tiver um erro crítico, além disso tu vai ficar fugindo, tu vai fugir por uma rodada e tu fica assustado 3. Meu querido,
reza pra tu passar. Ah, mas daí você pensa, urso coruja, floresta, beleza, é só evitar florestas assim, que estão deserto e tá suave. Eu moro na neve e tal, então não tem esse problema. Bom, existe também uma variante, que é o urso coruja das neves. E eles trocam seus gritos aterrorizantes pela furtividade extraordinária, certo? Imagina, ele todo branco, você tá num terreno cheio de neve, tudo branco, imagina a furtividade. E eles são sorrateiros, eles não gritam. Se eles gritarem, já vai estar próximo demais, você já vai não ter tempo de fazer nada. E o pior de tudo é que esses ursos têm uma capacidade, mesmo que limitada, de voo. Vamos lá, não é um voo, ele cai prolongadamente, ele plana. Então a cada 30 centímetros de descida ele consegue planar 6 metros de distância. Então imagina o bote dessa criatura que vem planando num canto assim que tá tudo branco e você não vê, né? O pior de tudo é que você não veria, mas ela aterrissaria em você de forma silenciosa enquanto ela tá descendo, pra daí sim estraçalhar com as garras e o bico dela. Olha, é um desafio considerável. E o pior de tudo é que no sistema Pathfinder essa criatura veio como um nível de dificuldade 4. Então é um ótimo monstro para você botar para os seus jogadores. E sim, jogadores, não fiquem com raiva de mim. Eu estou apenas mostrando monstros muito da hora aqui. Por ser um urso que é uma coruja e tipo é um animal, ele não vai acumular tesouros. Mas é muito possível que talvez em algum dos restos mortais das criaturas tenha sobrado algumas peças, algumas joias, no covil entre os ossos estraçalhados. Talvez você encontre ali alguma bolsa, alguma arma que um pobre aventureiro usava. Talvez esse seja o seu tesouro. Mas vale a pena você se arriscar por isso? Bom, essa resposta eu vou deixar para vocês e nós nos vemos na próxima. Pessoal, também quero aproveitar agora no finalzinho e pedir um favor para vocês. O meu editor, ele tá com um canal aqui, certo? E para ele poder ter o nome dele no canal, ele precisa de pelo menos 100 inscritos. E eu posso contar com vocês, não posso? O nome dele é Igor Santos e o canal dele está bem aqui. Então é isso, não deixem de seguir também o Dado Viciado no Facebook, Instagram e no Twitter. Então, aquele abraço e tchau!